Ei, gente, aqui é a Andressa da CC Assessoria Contábil Corporativa. Eu quero nesse videozinho falar um pouco com vocês sobre a medida provisória 905. Mais especificamente sobre o contrato de trabalho verde e amarelo. Alguns dos meus clientes já fizeram contato comigo, outras pessoas também estão perguntando, algumas dúvidas que são recorrentes. E a ideia desse videozinho é tentar tirar as principais dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer um resumozinho geral aqui, eu não vou abranger todos os aspectos da medida, todas as mudanças, né? Tudo que a medida provisória trouxe aí de novidade, mais especificamente do contrato verde e amarelo. Eu quero falar de alguns assuntos, alguns pontos que são mais relevantes para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que essa modalidade de contratação foi uma forma que o governo encontrou de incentivar as empresas de abrir novos postos de trabalho. Então, a ideia não é demitir funcionários que já fazem parte do quadro de funcionários da sua empresa, mas sim abrir novos postos de trabalho para quem? Para aquelas pessoas que estão em busca do seu primeiro emprego. E o que essa medida provisória trata como primeiro emprego? Se você já foi um funcionário, se você vai contratar alguém que já foi funcionário como menor aprendiz, ou que esteja até mesmo trabalhando para você como menor aprendiz, não, como jovem aprendiz, né? Ou na condição de contrato de experiência, que é um contrato com prazo determinado, ou naquela modalidade de contrato intermitente, essas pessoas podem ser contratadas nessa modalidade de contrato verde e amarelo, que isso a medida provisória entende, trata como primeiro emprego, tá bom? Primeira oportunidade de emprego. Então, resumindo, voltando um pouquinho, foi uma forma de incentivar as empresas de criarem novos postos de trabalho, dando oportunidade para aquelas pessoas na faixa etária entre 18 a 29 anos de idade de conseguirem aí o seu primeiro emprego, tá bom? Entendido isso, importante agora vocês saberem o seguinte: houve alguma mudança com relação aos direitos do trabalhador com essa modalidade de contratação? Não. Todos os direitos garantidos pela CLT, esse funcionário que for contratado nessa modalidade verde e amarelo continua tendo esses direitos garantidos. Então, direitos de férias, 13º, tudo está previsto lá na CLT, continua sendo garantia do funcionário que for contratado nessa modalidade. Algumas regrinhas, sim, foram mudadas. Então, quais são elas? Eu vou resumir aqui algumas. Por exemplo, é possível que o funcionário, tá? Não é que deve ser dessa forma. Se houver um acordo entre as duas partes, empregado e empregador, o funcionário ele poderá receber todos os meses, junto com a sua remuneração, junto com o seu salário, as férias e o 13º, tá bom? Outra coisa que mudou aí na regrinha, quando a gente compara com uma contratação normal, é com relação ao fundo de garantia. O funcionário ele tem direito ao fundo de garantia, mas deixa de ser 8% e passa a ser de 2%. Outra coisa legal também que a gente precisa frisar aí é com relação àquela multa. Não tem aquela multa que o funcionário recebe quando ele é demitido, a multa do FGTS, os 40%? Pois é. Nessa modalidade, o funcionário contratado ele vai ter o depósito dessa multa feito todos os meses também. Obviamente que ainda há a necessidade de um pronunciamento da Caixa Econômica Federal para regulamentar isso, mas esse depósito será feito, porém essa multa que é de 40% na contratação normal passa a ser de 20%. Outra coisa é o seguinte: embora seja um contrato por tempo determinado, porque é importante lembrar disso também, que essa modalidade ela tem um prazo de duração. Um contrato por tempo determinado só pode durar até 2 anos, né? E não existe, nesse caso, aquela indenização do artigo 479, que o funcionário tem direito quando ele é demitido, e ele teria que receber então 50% do restante do contrato, né? Se ele for demitido antes do término do contrato, ele tem direito de receber 50% do restante do contrato.
Nesse caso, cabe, na realidade, o artigo 481, que é o aviso prévio mesmo. Então, a empresa terá que avisar o funcionário e vice-versa, ok? Outra coisa que a gente precisa ressaltar aqui é com relação à remuneração. O funcionário, para ser contratado nesta modalidade, ele precisa ser remunerado com até um salário mínimo e meio nacional. Então, hoje, novembro, nós estamos ainda no finalzinho de novembro, o salário mínimo é de R$ 998. Se esta medida provisória já estivesse em vigor, que na realidade ela passa a vigorar a partir de 1º de janeiro, né, o funcionário teria que receber, então, no máximo R$ 1.497 para garantir para a empresa a isenção dos 20% do INSS patronal, inclusive também aquela parte de terceiros que a empresa precisa recolher para a Previdência, né? Nesse caso, ela estará isenta até esse valor de R$ 1.497, que a gente vai precisar rever a partir de janeiro, que muda o valor com o reajuste do salário mínimo. Voltando um pouquinho, então, as empresas elas têm isenção do INSS patronal, mais uma forma aí que o governo encontrou para incentivar as empresas, né, para fazer esse tipo de contratação, concedendo a isenção do INSS patronal, inclusive a parte de terceiros, na contratação desses funcionários que tiverem remuneração até um salário mínimo e meio nacional. Então eu posso contratar o funcionário e depois aumentar o salário dele? Sim, você vai poder aumentar, se você quiser pagar 2 salários mínimos e meio, a remuneração que você quiser pagar não tem nenhum problema. A única coisa que você precisa atentar é o seguinte: a isenção do INSS é até esse teto de um salário mínimo e meio nacional. E com relação à quantidade de funcionários que podem ser contratados nessa modalidade, também existem umas regrinhas. O que a gente pode dizer é o seguinte: a empresa que tiver até 10 funcionários, ela pode contratar até 2 funcionários nessa modalidade. Se ela tiver mais de 10 funcionários, a regra é 20% do total ali do seu quadro de funcionários. Então, veja bem, se você tem uma empresa que possui 20 funcionários contratados na contratação normal, você pode contratar até mais 4 funcionários na modalidade de contratação verde e amarelo. Então, veja bem, você está abrindo novos postos de trabalho, mais 4 novos postos de trabalho para as pessoas que estão aí buscando o seu primeiro emprego. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de uma medida provisória, e a medida provisória ela tem 60 dias para ser votada, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, esse prazo, né, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, para se transformar em lei. Então, só vai ter validade quando se transformar em lei. Então, estamos aí nessa expectativa de que isso vai realmente acontecer. Acontecendo, ela passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022. Lembrando que isso é um projeto piloto do governo e que, se isso der certo, muito provável que esse projeto se estenda por mais tempo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido tirar aí a maioria das dúvidas de vocês, mas qualquer necessidade, conte com a gente, estamos à disposição. Um abraço!